Senhor presidente, demais deputados aqui presentes, população que vem aqui lutar pelo seu justo direito ao aluguel social. Hoje é mais um dia nessa casa onde a gente discute matérias do governo que conseguem exibir, ao mesmo tempo, duas características fundamentais. A primeira, o seu caráter antipovo, o seu caráter antitrabalhador, antipobre. Mais uma vez, o governo encaminha para essa casa mensagens que têm o objetivo de penalizar a população mais pobre. É somente dessa maneira que a gente pode interpretar, por exemplo, o objetivo do governo em pegar 50% do fundo de habitação de especial interesse social. E aí essa casa tem que ter clareza. Não adianta anular o decreto que extingue o aluguel social se permitir que o governo retire 50% do fundo de habitação de especial interesse social. Esse fundo tem que ser aplicado, tem que garantir o pagamento do aluguel social e tem que construir novas moradias para que a população hoje, dependente do aluguel social, possa realizar ou recuperar o seu direito a uma moradia digna. Lembro que muitas das famílias que hoje recebem o aluguel social perderam suas casas pelas mãos do próprio governo, que fez teleférico no Complexo do Alemão, que fez Transolímpica junto com a prefeitura, que fez vias cortando a cidade e expulsaram milhares de famílias das suas casas. Então, fica para a Assembleia Legislativa a cobrança necessária. Temos, como fizemos hoje, que impedir a extinção do aluguel social, mas temos também que impedir que os recursos que garantem o pagamento do aluguel social e uma política de habitação não sejam capturados para tapar o buraco do governo do Estado. Nesse sentido, é importante também a gente debater a mensagem do governo que estabelece o limite máximo de 70% do aumento da receita corrente líquida como limite para aumento de gastos com pessoal. O governo reproduz aqui no Estado do Rio de Janeiro o mesmo espírito da PEC 241, agora PEC 55, que tramita do governo federal. E que espírito é esse? É estabelecer pela próxima geração que os gastos sociais do governo vão crescer menos que a receita corrente líquida. Ora bolas, que representante do governo, que membro da base tem o desplante de vir aqui e dizer que o que quebrou o Estado do Rio de Janeiro foram os gastos sociais, que o que quebrou o Estado do Rio de Janeiro foi o gasto com pessoal e com servidores públicos. Quem tem o desplante de dizer que o que quebrou o Estado do Rio de Janeiro foi o gasto com aluguel social? Todos nós sabemos que é uma falácia esse tipo de argumento. O Estado do Rio de Janeiro quebrou porque teve uma administração imprudente que alimentou ao mesmo tempo o aumento do endividamento, a antecipação de receitas e a abertura de mão de bilhões e bilhões de reais. Foi essa combinação de elementos que levou ao estrangulamento financeiro. O governo do Estado não sabe sequer prestar contas de qual foi o patamar de contrapartida alcançado com os bilhões e bilhões dados em isenções fiscais. O governo do Estado não sabe esclarecer quais foram os critérios dessas isenções fiscais. A gente vê uma obra como a da linha 4 do metrô, a gente vê a obra do Maracanã, a gente vê diversas obras realizadas no Estado do Rio de Janeiro, como o Parque das Favelas, aparecendo no mar de lama das delações premiadas,
envolvendo o governador Sérgio Cabral, envolvendo a cúpula do PMDB, acusados de lavar dinheiro com joias, com empresas, fantasmas, com laranjas, e querem colocar a conta dessa crise no povo do estado do Rio de Janeiro. O nosso posicionamento é contrário tanto a essa proposta de limitação do crescimento dos gastos com o pessoal em 70% do aumento da receita corrente líquida, quanto da captura do recurso dos fundos. Chamo a atenção, um dos elementos que contribuiu para aprofundar a crise no estado do Rio de Janeiro foi a mudança no modelo de gestão na área da saúde, onde foi implantada o modelo das organizações sociais, que aumentou o gasto de todas as unidades hospitalares, que elevou o gasto das unidades de pronto atendimento e que não levou a nenhuma melhoria nos indicadores de saúde, nem nos números de atendimento e nem na resolução dos casos. Esse aumento com as OS fica impedido de ser modificado se é aprovada essa lei que limita o aumento dos gastos a 70% dos gastos da receita corrente líquida. Vamos ficar presos no modelo das organizações sociais, caso essa proposta seja aprovada nessa casa. É necessário fazer uma transição desse modelo. É necessário que a gente volte a ter concurso público para a saúde no estado do Rio de Janeiro. Nós vamos fazer economia, nós vamos melhorar o gasto público, nós vamos melhorar o atendimento na saúde. Por isso, essa mensagem do governo não pode ser aprovada. A gente tem que resolver o problema do déficit habitacional. Para isso, o governo tem que conseguir fazer uma transição para que milhares de famílias deixem de depender do aluguel social e possam ter direito à moradia. Para isso, o fundo de habitação tem que ser encaminhado para sua destinação. O fundo de habitação tem que construir casa popular, tem que pagar o aluguel social. O governo é tão incompetente que ele manda um projeto de lei nessa casa para pegar o recurso de fundos como o FECAM, que tem sua destinação definida na Constituição do Estado. Mesmo que essa casa aprove mais essa mensagem atrapalhada desse governo, a mensagem vai necessariamente cair por inconstitucionalidade. Fundos que são disciplinados na Constituição do Estado do Rio de Janeiro não podem ter a sua destinação modificada por projeto de lei. Tem que ter sua destinação modificada por emenda constitucional. Então, assim como aconteceu com a extinção de diversas fundações que tinham sua existência prevista na Constituição, o mesmo vai acontecer com os fundos que têm a sua existência e a aplicação dos seus recursos disciplinados na Constituição, que eu repito mais uma vez, é, por exemplo, o caso do Fundo Estadual das Compensações Ambientais, o FECAM. Então, mais uma vez, o governo manda para essa casa que tem a obrigação de enterrar esses projetos que se viram contra a população do estado do Rio de Janeiro e que ainda por cima são marcados pela inconstitucionalidade, pela impropriedade, pela falta de cálculos, pela falta de clareza na economia que o governo do estado alega alcançar com esses projetos.